Dia a dia ele estava testando a fé de Abraão e isso nunca acaba. Nunca para, nunca acaba. Então, tira da sua cabeça, ele não duvidou da promessa de Deus. Não é que ele não teve problemas, teve sim. Não é que ele, às vezes, não falhou miseravelmente. Miseravelmente. Ainda estamos sofrendo o resultado de algumas dessas falhas, que foi Agar e Ismael. Isso foi obra da carne, então a esperança da carne teve que morrer. Veja bem, nós sempre confiamos na carne, e eu já desci esse caminho e entendo um pouco, não é muito não, pouco do que estou falando. E como Deus nos traz para perto e passo a passo vamos aprendendo a confiar nele, aprendendo a buscar a face dele sobre tudo o que fazemos. Não desconsidere nada, não só tente fazer coisas sozinho, não. Deus tem um plano para toda pessoa na terra. E é um plano consumado, não é um plano em partes, não, mas consumado. Ele nos diz de algumas partes principais do plano, para nos manter no curso, e ainda assim largamos o curso. E ele quer que sigamos sua face, todo passo que damos. Quer que dependamos dele para nos mostrar o que ele quer, e não depender da carne para nada. Alguém pode dizer, o que é a carne? A carne é o que um ser humano pode fazer. É nossa motivação, nossa educação, conhecimento, talentos, habilidade, vontade própria, todas essas coisas que indicam o ser humano que Paulo considera carne. Não pode fazer nada para nós. Certo. Pensamos que pode, mas não pode. Não importa o homem que começou aqui nossa escola bíblica anos atrás, o Don Paul Gray. Ele tinha um PhD em educação e disse, irmão Suega, teve um dia que eu pensava que essa aqui era a solução para o problema do homem. A educação secular. E eu descobri que não vale nada. Esses dois homens aqui têm mestrados, ó. Ele lá da Universidade de Missouri e o Jim da Universidade da Arizona. Duas escolas prestigiadas, e o mestrado é como algo abaixo do doutorado. Mas eu acho que vocês dois tiveram que descobrir que o caminho de Deus é o único caminho, não é? Com certeza. O conhecimento mental não é a resposta. Nós vemos governos e a nossa sociedade, pensamos assim, né? Essa educação secular, aí se você já educar sexo para as escolas infantis, você vai diminuir as gravidezes precoces. É um absurdo. Aumenta o problema. Então, dependendo de si próprio, do que você conhece, não é a resposta. Precisamos aprender aquilo que não sabemos. Quanto que Verdade. nós não sabemos. E chegamos a um ponto que temos que realmente entender que no nosso melhor não podemos produzir nada de bom que é aceitável a Deus. Mas se você falhar, como Abraão falhou em relação a Ismael, Agar e por aí vai, você não desiste. Certo. Pede Deus para te perdoar. E é um pecado seguir a direção errada. Peça a Deus para te perdoar e comece outra vez seguindo o caminho que Ele quer que você esteja nele. Então ele... Olha, irmão Swaggart, o irmão Retching, ele tem um videozinho para ajudar o crente a confrontar a tribulação. Eles sabem qual é a vontade de Deus, eles querem fazê-lo. E existe uma fé forte em Deus e na mensagem da cruz em muitos lugares na Rússia, por causa da Rede Live de televisão e da Bíblia de Estudo Expositor. Mas eles têm uma declaração, e quando eu trabalhava com ele para colocar a televisão lá na Rússia, né, e nos países ao redor,
encontrávamos vários obstáculos. Estávamos realmente convencidos que todas as pessoas vivendo lá no solo russo, que era a União Soviética naquela época, Certo. 50 repúblicas da União Soviética, né? No solo russo, eles tinham o direito de ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Então eu ia todo mês por uma semana, todo mês por 3 anos, irmão Swaggart. E a gente se encontrava com os oficiais do governo e encontrávamos problemas de produção para tentar realmente passar para mais de 7.000 estações de televisão em vários tempos diferentes. E toda a viagem que nós fazíamos, uma pessoa falava assim, quando alguém no governo falava, não, você não pode fazer isso, ou cremos no princípio, mas agora não, sabe, falavam, então dava 3 passos para trás, 2 passos para frente, 3 passos para trás, 2 passos para frente. Em outras palavras, sabe, foi uma crença em Deus que Ele iria realmente nos ajudar. Tínhamos que dar 2 passos para trás, sabe, para encontrar esse obstáculo, mas a gente seguia em frente de novo mais 3 passos. E graças a Deus que Ele trouxe as pessoas e o ministério para estar toda semana por mais de 3 anos e meio pregando lá. Isso é algo muito importante no reino de Deus que aconteceu. Olha, o texto aqui diz, Abraão, né, estando convencido do que ele recebeu, o que Deus tinha prometido a ele, né, que o Senhor era capaz também de operar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está 100% convencido? Pois Abraão estava, ele sabia o que Deus tinha falado para ele sobre ter um filho. E sabia que Sara teria esse filho por Deus. Ele sabia, plenamente convicto, né? Ele tropeçou, ele não desistiu, não foi uma situação tranquila. Vários eventos aconteceram e às vezes ele falhou. Abraão desceu ao Egito e mentiu para Faraó sobre a esposa dele, falando para Faraó que era irmã. E essas tretas, né? Fez a mesma coisa com Abimeleque. Ele ainda estava convicto, plenamente convicto que Deus tinha chamado ele para fazer. Você está plenamente convicto no seu coração e na sua mente? Como mencionei alguns minutos atrás, Deus tem um plano para todo crente. Ele só nos dá alguns detalhes, os principais, em relação a esse plano. Mas ele não nos salva só para ficar por aí, tropeça de um negócio para o outro. Não, eu sei que isso acontece porque muitos cristãos não querem o que Deus tem para eles. Eles têm a ideia deles e o que eles querem, desejam, que não é a vontade de Deus e nunca irá acontecer. Fico maravilhado com o povo que eu escuto durante os anos, me falando, eu quero que Deus... O que Deus quer que eu faça? Ué, por que eles não começam a buscar a Deus e recebem a direção de Deus, como deve ser? Então, Ele tem um plano perfeito para você. Como é que eu descubro esse plano? Pergunta, busque a face dele, né? Se ajoelhe e diga, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu faça algo. O que o Senhor quer que eu faça? Como é? E não desconsidere o que ele te falar. Pode parecer insignificante para você, mas nada é insignificante para Deus. Deixa eu te dar uma dica. Existem milhares de vocês que Deus escolheu para ser uma bênção para esse ministério e para o mundo. Sim. E todo mundo pense na oportunidade de poder apoiar financeiramente e em oração algo, empurrar algo, ajudar algo a ir adiante, que está tocando uma grande parte do mundo. E Deus te chamou para fazer parte disso que está acontecendo. Não considere como algo inconsequente. Não pense nisso como algo insignificante.
Deus, obrigado por ter me colocado aqui, me dado essa oportunidade. O Senhor me deu esse privilégio. E você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E Ele vai te usar como você nunca pensou que fosse possível, pois está no centro da vontade dele. Se você fala assim, Deus, eu não estou satisfeito, não. Durante os anos eu já vi pessoas que estavam no caminho certo e saíram do caminho. É interessante, né, irmão Swagger? Porque é uma passagem obscura, mas está passando desde o tempo de Corá, de Moisés. Coré. Coré, Olha, na vida de Jeremias também. Ele tinha um escriba que chamava